A Anfavea, uma associação nacional que representa montadoras tradicionais de veículos no Brasil, como por exemplo Ford e Honda, estaria planejando abrir um processo para investigar se empresas chinesas estariam cometendo dumping em nosso país. O dumping, explicando para vocês aqui, é considerado uma prática comercial predatória. O Partido Comunista Chinês tem sido acusado de, juntamente com as empresas chinesas, praticar dumping em outros países. Vou explicar para vocês brevemente como funcionaria isso. O Partido Comunista Chinês daria subsídio para as empresas chinesas. Essas empresas, então, ofereceriam seus produtos em outros países por valores bem baixos, valores com os quais as outras empresas não conseguiriam competir. Depois de algum tempo, essas empresas chinesas teriam o domínio do mercado e, claro, eles poderiam subir esses preços, caso quisessem. Agora, algumas associações do Brasil já vêm acusado as empresas chinesas de cometer dumping no Brasil há alguns meses. E segundo reportagens, a Anfavea agora estaria planejando abrir esse processo para investigar realmente se isso estaria acontecendo. O principal foco dessas investigações seriam as empresas BYD e GWM, empresas chinesas que têm aumentado bastante a sua atuação aqui no Brasil nos últimos anos. Eu sou Emanuele Coure, esse é o China em Foco. Fique comigo para conferir mais detalhes sobre isso e também conferir um aumento no número de viagens dentro da China, que tem preocupado bastante os países vizinhos. Isso porque acontece em um mesmo momento onde a gente também tem um aumento no número de infecções virais dentro do país. Seguindo agora com as notícias sobre o possível dumping de empresas chinesas aqui no Brasil, se esse processo realmente for iniciado pela Anfavea, que é a associação nacional que representa essas montadoras tradicionais no Brasil, eles teriam foco principalmente nos veículos elétricos, mas também em caminhões, ônibus e máquinas agrícolas e rodoviárias que são importadas por essas empresas chinesas. Embora a gente tenha aqui uma ampla gama de veículos, as principais empresas que sofreriam essa investigação seriam a BYD e a GWM. Eu entrei em contato com a Anfavea para entender realmente se este processo seria realmente aberto, e foi isso que eles me responderam, abro aspas. Há estudos de mercado em andamento. A Anfavea defende a livre concorrência e a prevenção de práticas que prejudiquem o mercado automotivo brasileiro, zelando pelos clientes empregados, concessionários, fabricantes e indústrias de autopeças. Trazendo mais detalhes aqui para vocês, nos últimos meses, várias associações brasileiras têm se preocupado com o aumento de importações de carros chineses no Brasil e têm acusado essas empresas chinesas de cometerem dumping em nosso país. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado a gente teve um aumento de 140% da importação de veículos para o Brasil. E 60% da importação desses veículos, de veículos elétricos ou híbridos, seriam de empresas chinesas. Enquanto se a gente fala de veículos em geral, mais de 22% viriam de empresas chinesas. Agora eu quero trazer aqui para vocês o que esses líderes das associações brasileiras de veículos têm comentado sobre essas acusações de dumping feitas contra essas empresas chinesas. Abro aspas aqui para o que comentou recentemente Márcio de Lima Leite, que é o presidente ali da Anfavea. Ele disse que o excesso de importações coloca em risco a produção global, que gera empregos, tributos e desenvolvimento local de novas tecnologias. Ele também comentou que a gente teve um déficit na balança comercial no ano passado, e isso não acontecia desde 2021, e que a importação desses veículos teve um impacto nisso. Outra pessoa que também se manifestou sobre isso recentemente foi o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, o Ricardo Bastos. Ele comentou que é um direito reconhecido pela Organização Mundial do Comércio a averiguar um eventual dumping cometido por outras empresas. Só para a gente compreender aqui, essa movimentação das associações para tentar investigar esses casos de dumping se intensificou bastante desde o ano passado. Por que ano passado? A gente tem alguns pontos aqui. Primeiramente, porque desde janeiro do ano passado a gente teve a volta de impostos sobre os carros elétricos importados. A gente teve 9 anos onde nenhum imposto foi colocado em cima da importação de carros elétricos, porque o governo queria incentivar a importação desses veículos. No entanto, em janeiro do ano passado, esses impostos voltaram e em julho do ano passado já estaria previsto um aumento nesses impostos.
Só que acontece que um pouco antes desses impostos serem aumentados em julho, empresas chinesas fizeram importação em massa de veículos e deixaram muitos deles parados. Estima-se que na época eles tenham feito uma importação de 100 mil carros. E de acordo com a Anfavea, 50 mil desses veículos ainda estariam estacionados em pátios. E claro, agora essas empresas estariam oferecendo vários desses produtos por preços muito abaixo do mercado. Trazendo mais detalhes aqui para vocês sobre as preocupações acerca dessa prática comercial conhecida como dumping, uma das principais questões é que ela prejudicaria a indústria nacional. Isso porque as empresas não teriam uma forma de competir. Geralmente estima-se que as empresas chinesas, por terem esse subsídio do Partido Comunista Chinês, elas consigam vender pela metade do preço seus produtos. Claro, outras empresas não têm como competir com isso, principalmente empresas que não têm um tipo de subsídio governamental. E outros países realmente têm se movido nos últimos anos para tentar frear essas práticas comerciais das empresas chinesas. A gente viu isso acontecendo agora nos Estados Unidos e também em países da União Europeia. Inclusive, trazendo mais detalhes aqui para vocês sobre este relatório que estaria sendo elaborado pela Anfavea, um escritório especializado no assunto teria coletado dados nos últimos meses para tentar comprovar que essas empresas chinesas estariam realmente cometendo dumping. E de acordo com uma reportagem do Estadão, vários dos pontos elaborados neste relatório pela Anfavea, eles estariam principalmente em alinhamento com alguns dos critérios que foram utilizados pela investigação da União Europeia feita em 2023. A União Europeia iniciou, em setembro de 2023, uma investigação para entender se essas empresas chinesas estariam cometendo o dumping nos países da União Europeia. Eles chegaram à conclusão de que realmente estava tendo esse subsídio do governo chinês às empresas e que estaria tendo essa prática do dumping, e por isso, no final do ano passado, a gente teve uma imposição de 35% de impostos na importação de veículos elétricos para todos os países da União Europeia. E isso, a princípio, é o que deve acontecer aqui no Brasil até 2026. Acontece que a gente teve essa volta dos impostos para importação de veículos elétricos de forma gradual. No entanto, nos últimos meses, o presidente da Anfavea tem feito vários pedidos para o governo para que eles já apliquem essa tarifa de 35% o quanto antes e que eles não esperem até 2026 para fazer isso. A GWM e a BYD negaram essas acusações de que estariam cometendo dumping em nosso país. E a BYD chegou a destacar a fábrica que eles estão construindo ali em Camaçari, na Bahia, que segundo eles seria a maior fábrica da BYD fora da China. Só que essa fábrica que eles estão construindo ali gerou bastante polêmica no final do ano passado, quando o Ministério do Trabalho no Brasil acusou eles de utilizarem mão de obra análoga a trabalho escravo. O Ministério do Trabalho chegou a resgatar 163 chineses que tinham sido enviados diretamente da China para trabalhar ali na construção da fábrica. De acordo com o Ministério do Trabalho brasileiro, eles estariam fazendo jornadas bem grandes de trabalho, em média 10 horas por dia, sem período de descanso ou períodos muito curtos de descanso e em locais inapropriados. Além disso, eles não teriam condições dignas de viver, por exemplo, muitos deles estariam vivendo no mesmo lugar, eles não teriam locais específicos para guardar seus pertences que ficavam junto com as comidas no lugar onde eles residiam. Além disso, em um dos casos, por exemplo, o banheiro que eles tinham em uma certa locação seria utilizado por 31 pessoas. Equipamentos de proteção também não eram fornecidos. E outra questão bem importante que foi destacada pelo Ministério do Trabalho foi que os pagamentos e os passaportes de muitas dessas pessoas estavam sendo retidos. Pouco tempo depois, essas pessoas foram novamente enviadas pela China e a BYD informou que ela teria rompido o contrato com a empresa que estaria providenciando esses serviços para eles. Dia 29 de janeiro vai acontecer o Ano Novo Lunar Chinês, e com isso a gente vê um aumento no número de viagens dentro do país, o que tem preocupado alguns vizinhos da China. Isso porque acontece em um momento onde a gente também tem um aumento no número de vírus circulando dentro do país. Só relembrando que há poucas semanas atrás o CDC chinês chegou a confirmar um pico de certos vírus, principalmente HMPV, influenza A e também a gripe aviária H5N1 em algumas regiões da China, principalmente no sul e também no norte, onde a gente tem uma grande quantidade de pessoas residindo.
Agora, de acordo com o governo, no ano passado a gente teve um registro de 8,4 bilhões de viagens acontecendo neste mesmo período do ano, quando acontece o Ano Novo Lunar Chinês. Este ano a previsão seria de 9 bilhões de viagens, principalmente nos próximos 40 dias. Uma das principais preocupações dos países vizinhos da China seria que o número de casos que já estavam aumentando significativamente nas últimas semanas dentro do país aumentassem ainda mais com essas viagens. E nas últimas semanas, nós conferimos alguns vídeos das redes sociais chinesas com denúncias de que hospitais chineses estariam presenciando superlotação por conta do aumento desses casos de vírus dentro do país. Eu vou deixar aqui para vocês algumas imagens na tela dessas denúncias feitas nas redes sociais chinesas. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, lembre-se de deixar aqui o seu comentário e também a sua curtida. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.